Olá, fãs de terror, ficção científica e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras e hoje falaremos sobre um rei da ficção que ajudou a inaugurar uma nova era de histórias de fantasia e de aventura. Estou falando do Rei Ku da Valúzia, também conhecido como Ku da Atlântida, personagem sem o qual não existiria Conan o Bárbaro, que foi escrito pelo mesmo criador do Rei Ku, Robert E. Howard. A primeira história do Rei Ku é O Reino das Sombras, sendo publicada em 1929. Aqui, as sagas do Rei Ku se passam 100 mil anos atrás, em um período imaginário, né? Afinal, a gente tem pouco conhecimento do que aconteceu nesse período pré-histórico, sendo que, lembrando que o mesmo termo pré-histórico, ele é bem ultrapassado dentro dos conceitos que a gente fala dentro de arqueologia e história, mas só para usar para dar uma noção para vocês. E aqui temos as primeiras civilizações humanas das quais não teriam sobrado vestígios, excetuando as histórias e lendas que formariam as bases das mitologias da antiguidade que a gente conhece, como Grécia, Egito, Mesopotâmia, etc. Então, nesse período, nós temos 7 grandes reinos, meio que esboçando os inícios da civilização, onde a criação de gado e o cultivo de plantas ainda era uma novidade. E, além desses 7 reinos, nós temos também continentes considerados lendários, como Atlântida e Mu. Só que aqui, eles não são continentes super avançados, não. Estamos falando de áreas extremamente selvagens, com pouca população. E em Atlântida, que é o local de nascimento do Ku, ele é de um povo extremamente supersticioso e xenofóbico, enquanto ele especificamente não. Ele pega, pelo contrário, ele acaba virando um pária de seu povo, justamente por ser extremamente reflexivo e questionar continuamente a lógica por trás tanto dos costumes quanto das lendas que mantêm a estrutura do seu povo. Nesse processo, a gente tem, então, ele se tornando fugitivo, ascendendo no exército de Valúzia até se tornar rei. E, em Valúzia, ele terá que encarar uma rede de conspirações internas que manipulará o reino há séculos. Tudo isso num ambiente cheio de feitiçaria, e no qual a gente vai pegar e comentar um pouquinho mais. Lembrando que, se você está gostando, aproveita para dar aquele like. Quando a gente fala do gênero espada e feitiçaria, que é o nome inclusive que foi dado décadas depois, justamente para os tipos de escrito que o Robert E. Howard criava, justamente com o Rei Ku, Conan o Bárbaro, os escritos de aventura de Solomon Kane, por aí vai, e aqueles, é claro, que pegavam e bebiam desse estilo, justamente por espada, pelo foco em aventura, e feitiçaria, justamente pelo contexto sobrenatural, sutil ou não, que acabava sendo sempre acabando tendo de fundo, né? Algumas vezes com base tecnológica ou não, na verdade, essa feitiçaria. A gente tem as obras dele falando muito dessa questão mais da linha do chamado barbarismo, dessa linha de espada e feitiçaria. Já que quando a gente comenta o termo espada e feitiçaria, hoje em dia a gente pensa muita coisa Senhor dos Anéis, talvez até um pouco de Crônicas de Nárnia, aquela coisa meio fantasia medieval. E o Horde não. Aqui nós temos meio que uma civilização antes da civilização, né? E o personagem, ele tem algumas características que, como os bárbaros do Horde, não que eles só fizessem só bárbaros, né? Mas personagens similares ao Ku, ao Conan, realmente me atraem, é por causa que ele não é uma espécie de herói valoroso tentando salvar um reino de um grande mal. Não, aqui a natureza realmente quer te matar e a civilização é estruturalmente tão violenta quanto o mundo externo. Inclusive, lembrando que aqui estamos falando meio que nos primícios, onde está sendo criado as bases dos conceitos de realidade. Uma realidade, os conceitos básicos ainda estão em processo de construção. Assim, o herói, na verdade, ele é um sobrevivente, alguém tentando buscar significado para existir e lutar, rodeado pelo caos mortal da sua própria existência. Um personagem ótimo para ajudar a salvar a nossa própria mente durante a leitura
aventura quando nos vemos mergulhados no nosso dia a dia, quando tudo parece estar prestes de desmoronar às vezes. Seja pelo próprio escapismo que uma coisa numa terra tão longínqua, com um personagem ao mesmo tempo tão próximo de nós, é capaz de fornecer, seja pelo herói justamente nos mostrar como tirar forças para seguir em frente, independente do quão demoníaco seja o desafio, como ele consegue construir significado mesmo no meio daquele caos, para conseguir pegar e estruturando e seguindo a vida dele, sempre conseguindo ter uma energia forte para conseguir sempre caminhando. E faz todo sentido quando a gente pensa, inclusive, que o Rei Ku, o primogênito, meio que a primeira obra do Horde que vai nessa linha de espada e feitiçaria, justamente nesse subgênero mais do barbarismo, então estou falando como subgênero literário, ele é o primeiro da linha e ele foi justamente lançado na época do ano da Grande Depressão Americana. Isto é, mesmo os escritos seguintes e os do Conan seriam lançados nesse período, justamente de uma América se recuperando desse período. Então faz todo sentido se pensarmos em histórias de personagens que realmente estão tentando sobreviver ao meio caos e tentando dar para o leitor aquele momento. Então, mesmo com o caos todo ao redor, sempre dá para conseguir forças para tirar em frente, tudo mais, sabe? Retornando então ao nosso herói, lembrando que se você não deu o like ou compartilhou, aproveita para dar aquele like e se inscrever no canal, galera. Mas, retomando, ele não é exatamente um protótipo de Conan, como eu falei. Já que o Conan, ele realmente é um mercenário, ladrão, super estrategista. E aqui, ele na verdade, o Rei Ku, ele é diferente, ele tem uma identidade própria. Por causa justamente desse aspecto muito mais reflexivo de entender a natureza do mundo ao seu redor. E o que acontece? Onde as raízes de Conan encontram-se nas histórias do Rei Ku? Primeiramente, ele é o primeiro bárbaro que o Horde criou. Então, meio que é como ele pegou o escritor e começou a esboçar as primeiras histórias desse tipo de aventura. Em segundo lugar, a mitologia criada para esse mundo do Rei Ku, ela serviu de base para criar a Era Iboriana. Então, sim, o Rei Ku, ele vai ser colocado as aventuras dele como fazendo parte oficial do passado do Conan pelo Horde. Inclusive, ele fez um texto em 36 chamado Era Iboriana, que foi uma espécie de mapa por escrito, diga-se de passagem, dos acontecimentos daquela era lendária que ele criou, no qual, a partir daquilo, ele teria as bases para poder pegar e criar as histórias do Conan ou outras que ele quisesse naquele estilo, sempre tendo uma base coerente e com as histórias tendo uma ligação suave entre si, o que é bem legal. Prosseguindo, o Conan, ele surge, inclusive, da reestruturação de um conto rejeitado do Rei Ku. Não que ele simplesmente pegou e criou Conan porque, rejeitou o Conan, esse conto eu vou criar um personagem diferente. Não, ele já estava elaborando alguma coisa e ele usou um conto que foi rejeitado como base para poder pegar, reestruturar e finalmente inserir o Conan lá dentro, né? Inclusive, tem algumas entrevistas, alguns artigos que vocês conseguem ver por aí, no qual ele fala que o Horde, ele criou o Conan meio como a síntese de todos os caras durões que ele já viu na vida e botou lá dentro, sabe? É um pouco como o Superman foi criado, né? Quando o Jack Siegel e o Joe Shuster falam que ele é meio como se fosse a síntese de todos os grandes heróis fortões mitológicos que eles conheciam, na verdade, né? Retomando, então, esse conto que foi rejeitado, que se chamava, por esse Machado Governo, ele resultaria no conto A Fênix da Espada, que eu posso pegar e comentar aqui com vocês posturamente. E mais uma coisa interessante, os vários pontos do filme do Conan o Bárbaro, na verdade, são elementos não dos escritos do Conan, dos contos do Conan, mas na verdade metade de personagens e elementos de feitiçaria que estão lá são como o poderoso feiticeiro Tuzadidum, na verdade são do livro das histórias do Ku, na verdade, né? Apesar da história principal, ela ter inspiração direta na questão do conto do Conan, que é a Torre do Elefante. Mas, como eu disse, uma inspiração base, né? Mas ele pegou outros contos do Horde para poder pegar e fazer essa salada que acabou sendo
sendo o clássico filme do Conan, do Arnold Schwarzenegger, né? Sendo que o Rei Cool, ele posteriormente, com o sucesso do Conan, inclusive em quadrinhos também, não apenas em filme, acabaria ganhando também quadrinhos pela Marvel e também ganharia um filme próprio. E esse filme do Rei Cool, ele seria estrelado pelo mesmo ator que fez o Hércules no seriado Hércules, A Incrível Jornada. O filme não fez lá muito bem também, né? Mas fica aqui a curiosidade para quem quiser pegar e saber mais. Sendo que para quem quiser ler o material, ele finalmente está sendo publicado em uma edição caprichada aqui no Brasil, com um acabamento gráfico, pela editora Script. O livro se chama Rei Cool, da Atlântida ao Reino das Sombras. Ele foi lançado com trabalhamento gráfico, com várias ilustrações feitas pelo J.L. Padilha, com as páginas emulando inclusive pergaminhos antigos, como se estivesse lendo inscrições ancestrais das histórias do Cool, né? Então, a gente possui tanto artigos sobre o Rei Cool lá dentro, quanto a gente tem o próprio conto que originou a história e alguns pequenos escritos do próprio Horde comentando mais sobre a era lendária do Rei Cool. Sendo que se você gostou, dá aquele like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!